Olá. Eu tô linda, desculpa. Já começou, Márcia, agora. As entrevistas que eu tenho feito têm sido bem humoradas. Esses dias veio o Beretta aqui, ele disse uma piada antes de começar, Sim, aí já eu comecei ficou. rindo. Então vamos começar rindo. Mas eu sou o Luiz Gonzaga Lopes, editor de cultura do Correio do Povo. Estou aqui muito emocionado de estar aqui ao lado da Márcia do Canto, do Cláudio Levitan, para a gente falar do Nico Tributo, que será realizado. Temos um DVD, Nico Nicolaiades, que só cai quem voa, e o tributo que no sábado e no domingo, sábado 16 de junho às 21 horas e domingo 17 de junho às 18 horas no Teatro São Pedro. A gente falou algumas coisas fora do ar aqui, mas eu quero perguntar primeiro aonde que surgiu essa... Claro que a gente está homenageando o Nico já faz alguns anos, né? Mas essa do Nico Tributo e essas reuniões às segundas, eu preciso saber disso. Então, o Cláudio e o Fernando Pezão, do Papas na Língua, né? E o Cláudio Levitan eram amigos e o Nico Nicolaiades eram amigos de décadas, né? E amigos de tanto profissional como pessoal, enfim, confidências e, né, papo cabeça e de tudo. E era muito legal, algo que o Nico sempre ia com o maior carinho, assim, hoje é dia do encontro dos guris. E depois que o Nico morreu, assim, eu não tive dúvida de que o Cláudio e o Pé seriam grandes parceiros para a gente continuar com o Nico, né? Então, um dia eu convidei eles, vem cá, posso ir no lugar do Nico, a gente se reunir, conversar e falar da vida e a gente procurar assimilar essa perda juntos e tal. Foi isso que a gente está fazendo, né? Foi, exatamente. Desde aquele momento, nunca mais a gente parou de segundas-feiras se encontrar, porque tem muita coisa, assim, ao falecimento precoce do Nico, assim, nos deixou todos muito surpresos e ao mesmo tempo com uma certeza de que a gente tinha que continuar fazendo, assim como ele também. Ele foi um dos caras que muito me incentivou, ele cantava minhas canções no Saracura, no Tangos e tal. Ele sempre dava, então, andamento às minhas canções quando eu trabalhava na pública, assim, no empregado, funcionário público, burocrata. O Nico levava minhas canções por todos os lugares do país, né? Então, nada mais faz parte da continuação a gente continuar fazendo esse trabalho. E ao mesmo tempo, ao se encontrar e trabalhar e fazer isso, revive-se e rememora-se e estamos junto com ele de novo, sempre, sempre, né? E aí a gente definiu duas grandes datas assim para o Tangos e Tragédias em janeiro no Teatro São Pedro, que é quando também a Esbórnia volta, né? Que é um trabalho dele importante, foi uma baita de uma ideia. E o primeiro tributo nosso foi em janeiro. Na verdade, agora é a primeira vez que a gente está trocando essa data, né? Que a gente está se colocando agora no nascimento, né? Festejando o nascimento do Nico, que na verdade é 9 de junho. Sim. E uma coisa, o DVD é importante porque nesse primeiro tributo, fui assistir no São Pedro, as parcerias, né? A Fernanda Takai sempre é parceira, a gente sabe. O John, alguma vez, ele veio, não veio, né? Eu acho que não, né? O John veio nesse primeiro. Porque ele que foi quem produziu o segundo disco do Nico, que é o Onde Está o Amor, né? Que até eu ia falar perguntar uma coisa exatamente desse primeiro tributo e desses parceiros do DVD e do show, porque é muita gente boa e muita gente que era parceira do Nico e enfim, tinha afinidades musicais e intelectuais, como a gente falou desse grupo das segundas-feiras. Queria falar um pouco desses parceiros. De certa forma, esse tributo que a gente fez, a gente juntou as mais importantes fases do Nico, né? Então, o primeiro disco dele, o Onde Está o Amor, o segundo, canções do Saracura e também as questões do Tangos e Tragédias, né? Então, praticamente tem a ópera, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente não consegue. Não dentro do tributo. No tributo, nós nos ativemos a essas fases musicais do Nico e com isso construímos com esses parceiros, né? O Arthur de Faria, que foi um dos produtores dos discos, o Ike, que é o parceirão do Nico, o próprio Pezão, eu, Silvio Marques,
a Takai, a Fernanda Takai e o Ulloa, o John Ulloa, que fizeram o Onde Está o Amor. Então foi compondo esse trabalho, porque o Nico foi parceiro de muita gente, né? Muitas pessoas. Inclusive, em outros espetáculos. Foi um problema, né? Às vezes, quer dizer, não é um problema, mas é sempre uma dificuldade para a gente saber quem a gente vai convidar para fazer o trabalho e tal. Né? Mas como a gente sempre diz assim, o que o Nico fez já está feito, né? Cabe nós agora gerenciar esse trabalho dele, que ele já fez, né? E ele tem muitas coisas inéditas, muitas coisas que foram apresentadas pouquíssimo. Ele tem todo um trabalho com cinema, um trabalho com teatro, com músicas de teatro. Ele tem 2 óperas, essa ópera Sete Caras da Verdade, tem uma outra ópera inédita, tu viu? Sete Caras, maravilhoso, né? E uma coisa que eu acho legal falar dessas segundas-feiras, que nós 3 aí montamos a Unico, ou Único, sim, que Produções é um Artísticas, né? O ponto Unico, muito lindo. Foi um amigo dele, que foi um grande colaborador deles para a ida do Tangos e Tragédias para São Paulo, o Miguel Benedicto, que surgiu com essa ideia assim. Único, falou. Único, o Nico é único. Único, né? Então, único só. E aí, bom, nós até pedimos uma autorização para ele ficou super lisonjeado, para usarmos isso e fazer disso aí a nossa estrutura, né? Montagem, assim. Porque o trabalho é grande e, de certa maneira, desde esse primeiro tributo, que foi um espetáculo que nós tivemos assim, gravamos com várias câmeras, com a parceria da Estação Filmes, que apostou nisso. E aí nós tínhamos feito isso. No segundo ano nós fizemos um outro trabalho, que é a Grande Atração, que foi também um baita sucesso, porque é um musical sobre a obra do Nico, é um teatro assim, né? Mais encenado. Encenado. Chegaste a ver os outros? Ai, que legal. No terceiro nós resolvemos fazer a coletânea, o financiamento coletivo, com a participação dos fãs do Nico, né? E foi um sucesso absoluto, assim, foi um dos melhores catarse que teve aqui no Rio Grande do Sul. E uma das coisas importantes nisso foi que a gente então conseguiu consolidar com o DVD e com o site, que será lançado também nesse final de semana, todo esse trabalho que é colocar num lugar virtual a obra do Nico, né? E também conseguimos gravar e terminar. Esse show foi muito emocionante, assim, porque a gente estava conversando até, muitas pessoas, o público era parte do show também, porque o público também era um público comovido. Todos nós estávamos tensos. Como que nós vamos lidar com essa dor e essa alegria de estarmos juntos, festejando o Nico, né? E aí que foi a história toda do espetáculo, foi uma sugestão da Márcia, baseada na experiência dela e do Nico com o Dia dos Mortos da cultura mexicana. E aí foi toda a estética do espetáculo foi baseada no Dia dos Mortos mexicano. E é interessante que agora o público está podendo assistir no Coco, ou A Vida é uma Festa, é um desenho animado que mostra exatamente do que se trata esse dia e essa festa. A forma como eles comemoram a morte, né? Como a morte está relacionada à celebração da vida, né? Eu acho que vocês fizeram muito bem principalmente nesse tributo que teve um clima mais realmente Dia dos Mortos, Mexica de los Muertos. Queria perguntar uma coisa, eu preciso saber primeiro desse show agora, do Nico Tributo, porque a gente sempre quer histórias, né? A gente que conviveu, eu convivi pouco, mas eu cheguei a escrever, alguns dias depois da morte, ainda tocado, eu cheguei a escrever que a coisa que eu mais me lembrava do Nico era o sorriso. Sempre que eu o encontrava, a gente era conhecido só assim de entrevistas, ele sempre sorria, cumprimentava, trocava algum assunto do que estava rolando ali, mas o sorriso. Então eu coloquei assim o sorriso, que me lembra a falta do sorriso, assim, porque é um sorriso que eu não vou mais ver. E eu também vou tentar não me emocionar, assim como te pergunto de histórias, a gente quer saber alguma história, não sei se vocês vão contar alguma história nova, se tem essa costura que teve nos outros tributos de cênica, como é que vai ser, eu quero saber como é que é. Ele é muito mais parecido com o primeiro, né? Que começa a gente anunciando que a grande atração não vem, né? E então, a partir disso, a gente vai construindo as músicas
alinhavando com essa bandinha que também eu acho muito legal, que se chama a Banda dos Incompletos, né? Quer dizer, enfim, não tem todos ali, e com textos também que vão amarrando os textos do... Como é? Elas vão se... Do Teatro Esperança. Do Teatro Esperança. Do Teatro Esperança, que é uma música do Nico e tal, então existe esse viés, assim, que é digamos, um viés que joga para cima, que é o Teatro Esperança, né? E que vai amarrando isso. Mas ele é basicamente o mesmo espetáculo do primeiro, né? Porque depois a gente fez mais encenações, teve um outro que a gente fez também, que o Pedro Veríssimo participou, e que tinha a Grande Atração, que era super cênico, musical, que eu entro em cena também. Não, então esse eu vi também. Esse eu vi um deles. O que a gente fez para a arrecadação do financiamento coletivo foi baseado um pouco nesse, com vários convidados, e a gente chamou a Festa no Céu. Esse foi maravilhoso. Que foi o aniversário de 60 anos do Nico. Nesse nós fizemos uma baita festa. Arrecadamos todo o dinheiro. Todo mundo de pijama. Todo mundo de pijama. E era o céu, e era cheio de nuvens no palco. Assim, o figurino do Antônio Rabadan, que eu amo de paixão. O cenário da maravilhosa Carina Levitan, que também é maravilhosa. E essa arte aqui é do Lucas Levitan. Né? É muito chato ficar falando só da família e tal, nepotismo. Assim como Nina Nikolaevich cantando, não dá para segurar, né? Senão, esse foi uma assim, das revelações desse dia do tributo, um ano depois, foi a própria Nina. A Nina, né? Que ela veio, participou assim muito Ela não queria no início. Ela estava mais tímida, assim. Porque ela estava... Ela não queria, estava ainda muito mexida, né? Muito mexida. E aí ela entrou e de repente, durante os shows que foram acontecendo, ela foi se revelando a artista que ela é. Então, e nesse a gente está esperando, já estamos... Vai ter uma participaçõezinha dela bem bonitinha. Porque ali surgiu a Nina. A Nina entra para a história artística dela. Naquele momento ela se assumiu como ela é de fato uma baita artista, né? Que o pai preparou assim muito sutilmente, daquele jeito dele, né? Levando para cá, ajudando ali, ouvindo ela, né? O Nico teve isso na Festa do Céu, onde teve vários amigos que a gente até sempre fica triste quando a gente faz o show, a gente quer que venham todos de novo, sempre, né? O Teddy Correa, o Frank Jorge, o Marcelo Delacroix, Antônio Villeroy, e também o Fagundes, o Ernesto Fagundes, maravilhoso. Então, sempre mais um monte de outros amigos, que o Careca, Carlos Careca, que veio de São Paulo. Ele fez uma amizade de várias formas e colaborou e ajudou e inspirou muitos artistas, né? Então, e nesse show cada um contou um pouquinho, uma historinha. Na Festa do Céu, cada um contou uma historinha sua com o Nico, assim como tu nos contou uma história linda da foto que ele tirou do Grêmio, né? Aquela foto linda, maravilhosa. Eu até não ia falar no ar, mas de novo, a questão do sorriso. Eu sou colorado assumido e estava na arena do Grêmio para a inauguração. O único evento futebolístico que eu fui. Depois eu só fui em shows lá, musicais, jornalisticamente. E aí, quando eu vi o Nico debruçado no entorno, na arena, na parte destinada aos convidados, que era ali os convidados, né? Eu disse, vou registrar isso, mas um registro assim, completamente inocente, assim. E aí, depois, quando aconteceu aquilo, eu acho que eu lembrei da foto, eu acho que eu postei no dia que aconteceu, depois que eu fui no velório lá, assim, todos nós muito mexidos, né? E aí, quando eu vi depois que o Grêmio fez uma homenagem usando a foto, eu até nem falei pro Grêmio, essas coisas de usar a minha... Não, eu só disse, puta, que coisa boa, né? Que eu pude pegar ele num momento de alegria e é isso, né? E a foto está linda, porque pega a multidão, assim, de azul e ele de Grêmio, né? Estava linda a foto. Realmente, depois eu acho que eu conversei com a Bárbara na internet também, ela disse, não sabia que a foto era tua, não sei o quê. E não sei, gente, eu queria que vocês, a gente está para terminar, as entrevistas não são muito longas, mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa presença ainda do Nico entre nós.
Cláudio estava falando um pouquinho disso, né, desses legados, dessa forma de... Eu sinto isso na música, principalmente vamos falar da música, mas o Nico tem outros papéis, mas uma falta disso, desse ecumenismo, talvez, que a gente possa dizer, de estar com todos. Né? Eu vou falar, não queria citar o nome mas tem bandas assim mais modernas. Eu entrevisto, por exemplo, o Beto da Cachorro Grande. O Beto fala, esse fulano aí eu não gosto, não sei o quê. Tudo bem, até a gente não gosta, mas parece que seria interessante mais assim agregar mais, se juntar. Esses dias o ministro da Cultura esteve aqui e falou assim, o pessoal do cinema, vocês trabalham também no cinema, o pessoal do cinema consegue o seu dinheiro, consegue as taxas do consignio, não sei o que, mas o pessoal da música, o pessoal das artes, da literatura, eles estão sempre em associações pequenas, às vezes não conseguem editais melhores por falta de associação. Eu queria que vocês falassem um pouco do legado do Nico, gente. Eu acho que todo o trabalho do Nico assim foi sempre compartilhando, né? E ao mesmo tempo, uma das coisas importantes que eu acho que do Nico, assim, que também não basta só compartilhar também. O problema é as pessoas irem ao encontro dele por uma questão de talento e de exigência e de qualidade, sabe? Ele sempre tinha essa preocupação com o trabalho final. E isso fazia com que tu quisesse estar junto com ele, fazendo com ele também. Porque ao final tu tinha um resultado muito melhor, né? Tu tinha o prazer de alcançar um bom trabalho, né? Eu só assim, lembrei de uma coisinha que tem a ver com isso, que por exemplo, quando a gente ia para um restaurante assim e tal, e o Nico era do tipo que pedia, digamos, ele adorava carne, tá, carne mal passada no pão. Aí chegava, ele cortava, não tá boa. E eu dizia, ai, Nico, né? E ele dizia, mas Márcia, eu estou dizendo para ele que ele tem capacidade de fazer melhor, de me atender melhor. Por que eu vou tirar dele este direito de ele me tratar bem? Sabe, essa inversão assim que a gente tem dentro do lugar comum, que é assim, não, eu tenho que ser querido porque daí eu vou ser legal. O Nico não tinha isso. E ele era muito original, né? Até alguns amigos brincam, o próprio Arthur de Faria brinca que o Nico tinha o tal do sincericídio, assim, né? Que às vezes ele era cruel, assim. Mas eu acho que isso tem uma relação muito interessante, que é de realmente acreditar no outro, sabe? Quando tu diz pro outro, olha, não tá legal, é porque tu tá dizendo para ele que tu tem capacidade de fazer melhor. Né? E eu acho que o Nico tinha isso muito. Ele te ajudava a ficar bem no palco. Ele te ajudava, e isso era o que a gente, naquele depoimento que todo mundo fez na festa do céu, né? A gente percebia que todos estavam reverenciando esse olhar dele sobre o outro como artista. E aí e ele como um orientador também, uma pessoa que o métier dele era a arte, né? A música e teatro e tudo. Então e nesse aspecto esse é um compromisso nosso, assim, de levar mais adiante outras coisas que são inéditas. Esse ano nós conseguimos cumprir com a nossa agenda, que foi gravar o primeiro show, que foi o show da emoção pura, botar no ar isso, botar o site no ar e concluir o espaço virtual do Nico. Agora ele está lá finalizar na casa dele. O financiamento coletivo. Sim. E a partir de agora nós temos a intenção de colocar no ar, né, as peças inéditas, trabalhos não conhecidos e dar andamento. Esse trabalho do DVD está muito bonito. Nós ficamos de entregar em 2-3 meses, levamos 1 ano trabalhando, mas foi assim. E aí é outro... No estilo Nico Nikolaevski, em parceria com Fernando Pezão. Fernando Pezão, que é um Nico Nikolaevski também. Os dois sempre faziam junto nisso, né? E aquela exigência, assim, de terminar e colocar um produto que todo mundo vai se encantar. E ficou muito legal o DVD, que a gente tinha... Gravamos em 2 dias só, com várias câmeras, mas não foi assim, nós não tivemos muito tempo, né, para gravações, né?
O DVD as pessoas conseguem pelo site? Como é que se... Pelo site da lá no Estação dia Filme, também? pela Estação No Filme dia, e no dia. No dia vai estar, agora sábado e domingo vai estar à venda, e a Estação Filmes vai botar à venda no site, No site também. da Estação Filmes, que deve ser .com.br, eu não tenho de cor aqui. Eu vou dar o serviço de novo e depois a gente vai falar mais uma coisinha. Nico Tributo, sábado, dia 16, às 21 horas, domingo, 17 às 18, Teatro São Pedro. Convidados 1000, assim, eu tenho uma relação aqui, mas deve ter mais aqui. Henrique Gomes, Cláudio Levitan, que está aqui, Arthur de Faria, Nina Nikolaevski, Pedro Veríssimo, Marco Lopes, Fernando Pezão, Silvio Marques, Bruno Mer, roteiro de Cláudio Levitan, direção cênica de Márcia do Canto. Márcia do Canto aparece dessa vez? Não. Nessa vez não, só por trás do... E direção musical do Fernando Pezão. Os ingressos na bilheteria do Teatro São Pedro, que é www.teatrosampedro, daí sem o H, né, .com.br. Eu vou ter que fazer uma coisa que é bem do jornalismo, mas uma palavra que nos lembre do Nico. Vocês estavam até agora falando de detalhes, assim, uma palavra de cada um que lembre para nós do Nico. Eu vou usar uma palavra que a Márcia disse uma vez. O Nico não era engraçado, o Nico era sincero. Sincero. Ele era franco. Autêntico. 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 A sinceridade para mim era a palavra que ele grande marca. Márcia. Eu vou dizer, não esqueça. Não esqueça. Que é de uma música que ele fez para Nina, que é não esqueça de se apaixonar, não esqueça de... Não esqueça. Não esqueça, nunca. Nós nunca vamos esquecer do Nico, ele está marcado na nossa, em toda a história da música, das artes cênicas, do cinema. E para não esquecer, eu quero que vocês, se eu tivesse poder sobre vocês, mas eu acho que vocês, espontaneamente, o público que está nos assistindo, que compareçam ao Nico Tributo e lotem o Teatro São Pedro, que era, com certeza, a gente sabe que é o teatro que ele mais gostava, porque eu sempre vi ele como público lá no São Pedro, todos os eventos do São Pedro, agora também reverenciando a dona Eva Soffer também. Então eu queria convidar todos a comparecer ao Nico Tributo e agradecer imensamente as agendas, eu sei que são difíceis, a Márcia do Canto, que esses dois aqui são lendas para mim, assim, para mim, entrevista, o Cláudio já falamos sobre literatura em eventos literários e então eu quero agradecer muito Márcia e Cláudio, todos ao Nico Tributo. Eu me despeço. Tchau, gente. Até a próxima.